essa proporção já passa para 20%. Então é hipertenso demais. Todos nós aqui que estamos nessa sala conhecemos uma pessoa hipertensa. Todos nós aqui. Então, a pergunta que não quer calar é: vem cá, então quer dizer que o médico clínico geral ele tem que cuidar dessas pessoas? Sim. Eu só posso, o clínico ele tem que cuidar dos pacientes. Só é para passar para o especialista aquele caso que ele não resolve. Porque se nós formos passar tudo para o especialista não vai dar conta. Não tem especialista para tudo isso. Por exemplo, a pediatria é um exemplo. O Maranhão tem aproximadamente 500 mil crianças de 0 a 5 anos. Não tem pediatra para cuidar desses meninos. Quem vai cuidar desses meninos? É o médico clínico geral. É o médico de saúde da família. É o médico de formação generalista. Que em outros países, Robson, esse médico ele tem muito status. Por exemplo, eu tive agora no seminário internacional, que por incrível que pareça aconteceu na cidade de Imperatriz, mas foi um seminário internacional. E eu estava lá conversando com os meus colegas do Canadá. Eu disse: Marcos, no Canadá, o médico generalista ganha tanto ou mais do que um especialista. Por quê? Porque ele é o filtro do sistema. O sistema roda em função dele. Ele é quem diz quem vai para o especialista. Por quê? Porque ele está aqui antes do hospital. Ele é que vai dizer: não, você vai, você não vai. Você é comigo, você é com o hospital, você vai precisar desse exame. Hoje não, hoje o sistema funciona assim. O paciente chega na tua frente e diz: eu vim aqui, doutor. Por que você está sentindo? Não, eu quero fazer uma ressonância magnética. Eu digo: mas por que você quer fazer uma ressonância magnética? É o paciente que é o paciente que diz: não, eu quero fazer uma ressonância magnética. Mas por quê? Não, porque o meu vizinho disse que é um exame que vê tudo de dentro por fora, de fora para dentro, da cabeça até os pés. Não, não é assim. Nós precisamos recuperar o exame, a clínica. Ontem mesmo eu estava consultando, ia pedir uma tomografia para um paciente e resolvi pedir um raio-x. Por quê? Porque depois que eu fiz o exame dele, eu vi que ele não precisava fazer a tomografia, bastava fazer o raio-x. E aí o exame é mais barato, ele faz mais rápido e a solução vem mais rápido. Então é simples assim. Nós precisamos dar uma racionalidade clínica para o sistema de saúde. Ele tem que ter uma racionalidade clínica. Ele não pode ser só uma racionalidade econômica. Se eu entendi, Marcos, parece que a gente tem que voltar. Eu estava lendo um livro, acho que de Leonardo Boff, chamado Terapeutas do Deserto, em que ele falava daquela proximidade do médico da região que conhecia todo mundo. Então me parece que a ideia dos postos de saúde deveria ser essa, das pessoas inclusive conhecer as doenças das pessoas daquela região, que dá um filtro muito legal, dá para fazer um filtro. Quando fulano entrar aqui para os consultórios, dona fulana, como é que está aquilo? Quer dizer, o médico, é isso que nós temos que voltar de uma forma bem simplória? Não, eu não diria simplória, Robson, eu diria de forma até complexa. É isso mesmo. Nós precisamos, a sua avó, a sua mãe, a minha mãe, ela se tratava com médicos que eram referências para elas. Ela dizia: olha, o doutor fulano de tal que é o meu médico. E eventualmente ela precisava ir no especialista, mas ela voltava para esse médico, porque ele era o médico dela. E às vezes quando o especialista passava uma receita para ela, ela ia no médico dela e dizia assim: doutor, eu posso tomar isso aqui? É claro que o especialista ele sabe muito mais do que o médico clínico geral, porque o clínico geral ele sabe de tudo um pouco, mas esse pouco aí é essencial. E se associado a esse pouco tiver isso que você chamou aí de acolhimento, de vínculo, é tudo, vira tudo. Esse pouco com afeto é tudo, Robson. Agora, eu estou falando com o professor aqui na minha frente, da área de formação, Marcos, então passa por uma pedagogia. Nós estamos numa medicina cada vez mais reducionista. Não, está doendo 2 centímetros abaixo do joelho. Não, isso aqui já é outro especialista. Você acha que a medicina caminhou muito para essa história da especialização e isso atrapalhou, digamos, o geral? Atrapalhou não só a medicina em si, mas o foco que são exatamente os pacientes. Com certeza, mas é bom entender, Robson, que a medicina ela precisa mesmo se especializar. Mas ela não pode abandonar suas raízes. Isso, exatamente. Né? Ela precisa se especializar e ela não pode abandonar a sua raiz. Esse é um ponto. Outro ponto importante é que tem que ter um diálogo entre o clínico e o especialista. Eles têm que conversar, e eles conversam um pouco. E o outro fator importante, que é esse que você falou, e eu me lembrei aqui, também ontem, eu estava no ambulatório ontem, então eu gosto de trabalhar porque todo dia eu aprendo coisas. E ontem um aluno me ensinou uma coisa. Né? Uma aluna minha me ensinou, me deu uma aula ontem no ambulatório. Eu estava consultando e nós estávamos atendendo um paciente da cidade de Serrano. E ao término da consulta, ela foi explicar, era estágio, ela estava sentada na cadeira do médico, eu estava em pé, acompanhando, né, para evitar qualquer coisa, acompanhando. E a uma certa altura ela foi explicar a receita para o paciente, e o paciente, corajosamente, porque isso exige coragem, ele disse assim: doutor, eu não sei ler. Aí criou aquele clima, né, e eu olhei para ela e falei: bem, vou ver aqui como é que ela vai se sair.
Ela disse, não tem problema, seu Antônio. Não era Antônio, eu estou dando aqui porque eu não lembro o nome dele. Não tem problema, seu Antônio. Ela pegou a receita de volta, viu que ele tinha um relógio no punho e desenhou um relógio. E disse, ó, você vai tomar o primeiro comprimido aqui, ó, 7 horas da manhã, como está apontando o relógio. O senhor sabe olhar a hora. Não, eu sei olhar a hora, eu sei. Está aqui, ó, 7 horas, ela desenhou. É isso, Robson. É medicina humanizada, medicina que se compromete com o paciente. Essa aluna me deu uma aula. Eu marejei quando eu vi aquilo, né? Então, assim, isso é bacana, isso. É isso que a gente quer, que o médico se comprometa com o seu paciente, que ele escute, que ele olhe nos olhos, que ele crie vínculo. Precisa criar vínculo, Robson. À medida que eu vou criando vínculo com meus pacientes, eu vou aprendendo a saber o que, que eles têm e o que, que eles não têm. E encaminhar para o hospital ou para um especialista é uma eventualidade. Entende isso? É óbvio que, é claro que a gente precisa fortalecer essa formação médica, como você estava falando. Agora eu quero voltar para...